Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vinícius, psicólogo do NASF, né? Em uma conversa com a equipe da educação, foi proposto para mim um tema, para mim estar conversando com vocês sobre os desafios do professor, né? E as sobrecargas que existem na profissão, inclusive em tempos de pandemia, né? Não é à toa que Freud, em 1925, já colocava que a profissão de professor seria uma das 3 profissões do impossível. Ele coloca que educar, curar e governar seriam profissões que se esbarram nesse impossível. Por quê? Porque tanto na minha profissão como psicanalista, não é possível se curar tudo. Da mesma forma, vocês como professores, não é possível também ensinar tudo. De repente, por mais que a gente se esforce na matéria que a gente dá, sempre vai ter algo a mais a se aprender, novos conhecimentos surgem. Eu acho que a única coisa que podemos fazer em sala de aula é transmitir um método para que de repente aqueles atissem a sua curiosidade e eles continuem a busca do conhecimento. A escola, às vezes, nessa ocasião, seria apenas um pontapé inicial. Mas não diminui a jornada que vocês se prestam frente a ela. Os desafios diários que muitas vezes vocês têm que enfrentar e as sobrecargas que isso também traz a vocês. Olha que nós não estamos falando da limitação natural de cada educador. Às vezes, um professor tem uma facilidade maior com um tipo de conteúdo do que em outros. E nem da relação de transferência com o aluno. Essa relação de transferência é algo surreal, né? Porque o aluno anteriormente da escola, a primeira relação que ele tinha era com os pais. E o professor ele pega de empréstimo essa relação de identificação para que o aluno internalize aquele conteúdo. Não é à toa, né, que as crianças e os alunos chamam de repente os professores de tio ou tia, né, análogo justamente à imagem dos pais. E é justamente por essa relação de identificação que o conteúdo vai sendo internalizado. E da mesma forma, me aproprio dessa identificação para auxiliar os meus pacientes a ressignificar os seus sentidos. Às vezes, eu como psicólogo, eu posso tanto representar um pai, onde um paciente tem uma dificuldade de relacionamento, às vezes até aspectos femininos, que aquele paciente tem problema com sua mãe, né? Eu imagino que vocês lidem com isso diariamente, porque ao interagir com os alunos, vocês não deixam de inserir na história deles e entender o que está acontecendo ali. Até porque a educação muitas vezes mais se desenvolve pelo laço que se estabelece, relação aluno-professor, do que o conhecimento adquirido por uma simples repetição. Por mais que a gente repita muitas vezes um conteúdo X ao longo do tempo, você vai puxar na sua memória que aquele conteúdo que foi aprendido é justamente relacionado com aquela pessoa que o apresentou. Eu tenho lembranças muito importantes da época minha de escola e eu lembro muito assim dos meus professores. Esses primeiros professores, para mim, eles são meio que tijolinhos, que faz parte da construção dos degraus que me levou aonde eu estou hoje. E isso dá para a gente entender o tamanho da importância da relação aluno-professor e da profissão de vocês também. E ao mesmo tempo, tem exigências, tem sobrecargas. E como será que vocês têm feito e reciclado frente a elas? Na minha experiência clínica, eu já tive a oportunidade de atender alguns professores adoecidos, né?
que de repente não sabia muitas vezes diferenciar no seu dia a dia, que seja em casa ou na escola, aquilo que é do professor e aquilo que é dele como pessoa. Por exemplo, eu, como psicóloga, aqui estou, Vinícius, psicólogo, nesse momento conversando com vocês. Em outro momento, eu não estou psicólogo, eu estou apenas o Vinícius, o marido da Renata, o pai das minhas filhas. E é interessante a gente ter essa separação, ter esses momentos bem claros e separados no dia a dia, para justamente sabermos reciclar, termos oportunidade de viver o aqui e agora, e depois vou conseguir voltar e exercer aquela atividade profissional da forma que é necessária de ser seguida, Já atendi, como eu falei para vocês, professores que, em meio à exaustão, de didática, de ensino, problemas em sala de aula, problemas com a turma específica, e essa sobrecarga os adoecesse. E aí eu pergunto para vocês, em meio a esses vínculos que o professor tem com o aluno, os desafios diários, você tem conseguido desligar a função professor? E como que tem sido essa situação nesse cenário de pandemia? Será que você tem conseguido ter o seu momento de lazer, conseguir sair dessa função de professor e fazer outras coisas que você não tem que fazer, mas que você quer fazer? Ter momentos de lazer, momentos de interação com a sua família, momentos de você fazer coisas que você gosta. No momento que eu não estou como psicólogo, eu gosto muito de ler. Vejo vídeos sobre tecnologia, lançamentos de smartphone, coisas com relação à psicanálise, acompanho vídeos no YouTube, assisto séries. Esses são os meus momentos de prazer. Como será que você tem conseguido administrar as coisas que você tem que fazer e as coisas que você quer fazer? Como você tem se reciclado? Essas coisas que nos dão prazer são propostas de algo que pode reciclar um pouco os desafios diários da nossa profissão. E um outro aspecto, além de ver como que você tem se reciclado em meio a coisas que você gosta de fazer, é imaginar também como que você tem feito na sua profissão diariamente. Será que você tem conseguido colocar o limite, aquilo que é, por exemplo, como se eu fosse professor do Vinícius, professor, e aquilo que é do Vinícius no âmbito doméstico? Será que você tem conseguido colocar limite para os seus alunos? Será que de repente nesse cenário de pandemia você tem conseguido colocar no grupo de WhatsApp um limite? Olha, pais, tem um horário para me atender e dar o suporte a vocês, eu não estou acessível em todos os momentos ao entrar em contato e ligar para mim, Eu estou acessível nesse horário, e nesse horário eu estou disponível para verificar dúvidas de vocês e auxiliar tanto vocês quanto ao filho de vocês. Eu, recebendo ligação a qualquer momento, como se fosse um paciente me requerendo algo, isso seria um transtorno imenso. Até mesmo nesse cenário, será que vocês têm conseguido se organizar? Será que, de repente, não poderia ser colocado um texto mostrando para esses pais quais é o momento que vocês poderiam estar disponíveis? E se algum pai ou outro extrapolar, deixar bem claro, ou no grupo, ou no momento de fala, quando você estaria acessível como profissional? Isso poderia ser uma deixa, E sem falar que esse momento de pandemia é um cenário de a gente trabalhar o empoderamento familiar. O que seria empoderamento familiar?
esses pais estarem cada vez mais próximos do aprendizado dos seus filhos. Hoje existe uma perspectiva quase que obrigatória. Pelo isolamento social, esse contato de transmissão de ensino não tem sido exercido principalmente por vocês, né? E é um momento de a gente trabalhar essa dinâmica familiar, propor para esses pais uma postura diferente, uma responsabilidade diferente também, frente a esse cuidado, a essa aprendizagem, estes verem como tem sido, né? Igual, por exemplo, em Goiânia, eu vejo que muitas coisas diferentes com relação aqui. Eu já tive a oportunidade de ser psicólogo na escola, de auxiliar junto ao conselho tutelar também algumas questões. E lá a escola, quando vê uma situação assim de um aluno não está conseguindo avançar, salva questões de problemas cognitivos, eles assumem o conselho tutelar sim, porque seria uma forma de negligência. Nem que seja para que esse pai e essa mãe revejam como ele tem feito e assumir um papel de protagonismo na aprendizagem. De repente, não é só o pai e a mãe cruzar os braços e imaginar que é a responsabilidade da escola. E é uma oportunidade também, nesse cenário de pandemia, ver como isso tem acontecido. Nunca foi tão necessário, principalmente, né, dada a situação atual. Será que cada qual tem cumprido o seu papel? Será que de repente aquele pai tem auxiliado o filho nas tarefas de casa? Será que a mãe tem feito esse papel também? Ou será que essa sobrecarga tem sido maior para a escola? E ao mesmo tempo aumentando as exigências do papel de professor. Às vezes a gente colocar, distribuir responsabilidades, né, pode onerar menos a gente no dia a dia em sala de aula. E aí eu volto a pergunta para vocês. Como que vocês têm feito? Será que tem sido compartilhado? Será que você tem carregado o mundo nas suas costas em pensar que a exigência maior do professor, se o aluno não sai bem na sua matéria? Esse cenário novo, devido à pandemia, nós podemos estar perdendo a oportunidade de proporcionar mais empoderamento familiar. Frequentemente, né, a escola ela tem recebido críticas por falhas na aprendizagem. E esse compromisso não é da escola sozinha. Tem que haver um compartilhamento dos atores familiares. Até porque o professor ele tem um tempo fracionado durante o dia. E, de repente, esse tempo ainda perde qualidade quando é direcionado para outros tantos alunos. E o pai e a mãe possuem um tipo de vínculo mais forte, né? E pode proporcionar para que o aprendizado vá a um outro nível. Ou seja, utilizarmos essa situação para que a família também tenha uma maior proximidade com relação à escola, aprendizagem, como tem sido o filho, né? Mediante a isso tudo. Às vezes, dada aquela situação do vínculo que eu citei para vocês, que eu como psicólogo, vocês como professores, pegam de empréstimo a identificação que os filhos têm para com os pais, às vezes aquela tarefa, aquela atividade que o professor está há horas tentando explicar, e simplesmente pelo vínculo com o pai e com a mãe ser de outra ordem, de repente, uma atividade de casa, o jovem consegue internalizar aquele conteúdo, simplesmente porque o pai ou a mãe forneceu a informação e o vínculo também auxilia a dar liga a esse conhecimento. Esse seria até um dos motivos de ter tarefas para casa. De repente, essa dinâmica familiar pode contribuir. E é a oportunidade de trabalharmos isso com essa família também. Nessa ocasião, onde a família tem tido cada vez mais
necessidade de estar acompanhando o estudo com o filho. E a situação atual, né? Além das preocupações antigas, de verificar como que você tem feito, reinventar fórmulas de transmissão de conteúdo, que seja vídeos, que seja formas de ensino à distância. Essa situação com relação ao vírus é algo novo, algo que jamais tínhamos visto até então. Imagino que isso exija muito de vocês, embolar atividades diferentes, aspectos criativos, mas tem uma dada circunstância, vocês não estão sozinhos. Tem tantos outros professores na mesma situação que vocês. Por isso, às vezes, nós temos que utilizar as nossas ferramentas ao nosso favor. Na internet mesmo, você pode encontrar várias iniciativas, professores com angústia e ansiedade parecidas com as suas, e às vezes esses utilizaram uma metodologia que possa ser interessante para que você as utilize também. Por isso é interessante utilizarmos também as ferramentas que temos à nossa disposição. E não só ficar ali questionando, reclamando de uma situação, é o que está posto. E de repente na internet a gente pode encontrar um acervo de ferramentas que podem ser úteis durante a transmissão do ensino. Com relação àquilo que eu estava falando sobre limites, às vezes é necessário pontuá-los e colocá-los mediante a profissão, não só para você mesmo, né, como professor, mas para aqueles que precisam da sua função. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que é professora e eu lembro dela falar para mim as exigências diárias que ela tinha no início da pandemia, de renovar o ensino, ver outras formas de transmitir o conteúdo, que seja vídeos pedagógicos, alguma coisa mais criativa, interessante, para chamar a atenção dos alunos. E a dificuldade que ela estava tendo com os pais. E ela, aos poucos, foi formulando esses limites e o contrato com a família e com os seus alunos. Tanto no início, quando ela era assediada e recebia ligações a todo momento de várias coisas, né? Até em momentos impróprios, em momentos domésticos, que ela estava cuidando do filho dela pequeno e do outro filho dela que é maior, momentos difíceis, que às vezes o filho estivesse chorando, e receber ligação de pais, de coisas simples, que eles mesmos às vezes, se prestassem atenção, olhassem com outro olhar, conseguiriam desenvolver aquela atividade sem ligar para o professor. E ela aos poucos foi trabalhando com esses pais. Ela chegou a fazer um texto no grupo de WhatsApp, mostrando bem claro, olha, estou disponível na terça-feira, no período da manhã, de tal horário a tal horário. Sempre que vocês quiserem conversar comigo, me procurem nesse momento de aula. Em outros momentos eu não estou como professor. Será que vocês têm conseguido fazer isso? Isso foi algo extremamente importante. O contrato que ela foi formalizando e trabalhando com estes. E eu faço essa proposta para vocês, de verificar como tem sido o seu limite, como que você tem trabalhado os momentos de estar professor e não estar professor, e respeitá-los e fazer com que os seus alunos e os demais também os respeitem, e utilizar de repente de coisas que você gosta de fazer e ter esses momentos de convivência e reciclar de fato, né? Se permitir fazer algo diferente. Eu dei exemplo para vocês de coisas que eu gosto de fazer, mas cada um de vocês tem a sua fórmula. Não existe uma receita mágica que vá servir para todos nós. Eu imagino que tem pessoas que gostam de ler a Bíblia, né? Ou ver algum outro tipo de filme, ouvir músicas. Cada um tem o seu jeito. E é interessante a gente construir esse balanço entre o ter que fazer e o que você quer fazer. E é a pergunta que eu encerro hoje com esse vídeo. Será que você tem cuidado? Será que você tem colocado na balança e atendido todas essas demandas
que é necessário para você enquanto indivíduo. E eu fecho com essa reflexão, que você possa estar cuidando cada vez mais de si, da mesma forma que você cuide dos seus alunos. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E uma boa noite para todos. E até breve.